Olá! Axalanda e Alxa, meus irmãos. 15 de abril é a Pessach, a Páscoa, que significa a passagem. Então, eu estou falando aqui para retificar o que eu falei no outro vídeo, que eu disse que o ano passado a Páscoa teria acontecido no dia 12 de abril. Porém, o tempo passa tão rápido que chega a nos deixar tonto. Essa data foi em 2023, porque em 2024, ano passado, a Páscoa deu-se no dia 31 de março. Então, para vocês verem que a cada ano ela dá-se uma data diferente. Então, não pode ser assim, não é mesmo? Todos temos que chegar a um raciocínio que, se não tivesse sido colocada como um dogma religioso de que a Páscoa aconteceria após 40 dias da festa carnaval, que não tem nada a ver com o nosso Criador, nem com o nosso Salvador. Então, a gente já teria despertado para isso antes. Porém, foi assim que foi feito o calendário gregoriano. A Páscoa acontecer após esses 40 dias que chamam de quaresma. Porém, no calendário verdadeiro, que é o calendário israelita, que é o calendário dos hebreus, o primeiro povo, o povo escolhido, os Yaldim, que são os hebreus, aquele calendário que foi entregue a Moisés pelo próprio Criador junto com a lei lá no Monte Sinai, que ele foi depois construído, detalhado pelos Yaldim Caraítas, que são os hebreus caraítas que fizeram um calendário físico. Esse calendário ele segue a ordem do Criador, ou seja, a Páscoa é celebrada sempre na mesma data, ou seja, no primeiro dia do ano, ou seja, o primeiro dia do ano é 15 de abril, 15 de Abib, Nissan para os israelitas. E esse calendário chama Menorá. Ele foi construído pelos hebreus caraítas, como eu disse. Então, como a Pessach, a Páscoa, ela significa passagem, ela aconteceu antes do nosso Salvador, há 1.300 anos antes dele viver nesta terra. Porque desde lá do Éden já havia sido praticada a primeira Páscoa. Porque vocês sabem que o homem, ele não nasceu, o primeiro homem que eu estou falando, Adão, ele não nasceu como nós, bebê, cresceu, viveu e ficou adulto. Não, ele já foi feito adulto pelo nosso Criador, o Todo-Poderoso Yahweh, o fez já homem. E ele é o primeiro homem. E dele, ele fez a mulher, então também já adulta. Então, quando eles pecaram, que eles transgrediram lá no Éden, eles pecaram contra o Criador, eles se envergonharam de estarem nus, porque antes eles não tinham se dado conta que estavam nus, e aí, quando isso aconteceu, o Criador Todo-Poderoso Yahweh, ele sacrificou um cordeiro, que foi o primeiro ser vivo que morreu no mundo, e ele
os revestiu, o casal Adão e Ava, que é Adão e Eva, com a pele do cordeiro. E então essa tipologia levou-se até hoje. Então, por que eu falo isso? Porque o cordeiro, ele simboliza Yahusha. E Adam é uma tipologia de Yahusha. E quando, depois de toda essa peregrinação, Moisés, Abraão, não sei o que lá, Moisés, ele retirou o povo do Egito e foi ordenado pelo Criador que no 14º dia de Abib, que é o dia 14 de abril, ele pegasse e ordenasse que todos os Yaldim, cada família, pegasse um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e sacrificasse, assasse e comesse, ceiasse com a sua família a Páscoa, a primeira Páscoa. Então, para marcar o dia da libertação do povo, que seria a passagem do povo do Egito para rumo à Terra Prometida. E foi o que aconteceu. Então, todos os Yaldins, eles pegaram o cordeiro e fizeram a ceia com ervas amargas, pães ázimos, e eles cumpriram a ordem do Eterno. E depois disso, eles rumaram ao Mar Vermelho, que a história, o resto vocês já sabem, não é? Que o Moisés ergueu o cajado, abriu o Mar Vermelho, passou para o outro lado e peregrinaram 40 anos pelo deserto em rumo à Terra Prometida, a qual Moisés não chegou a habitar, somente a avistou de longe e foi retirado pelo Eterno, porque ele não ficou vivo para ver o povo na terra. Então, seguiu sendo assim todo dia 1º do ano, que é 15 de Abib Nissan, porque foi trocado conforme foi evoluindo o calendário. E como vocês sabem, era o idioma aramaico, que é o hebraico arcaico, depois mudou para o hebraico, que é o hebraico moderno, que é usado até hoje. E aí também mudou de Nissan para Abib, e Abib é o mês de abril para nós. Então, tudo isso aconteceu até 1300. O nosso Salvador nasceu 1300 anos após isso, não é? Que aconteceu com Moisés e tal. O nosso Salvador nasceu, ele veio à Terra e como bebê nasceu, cresceu. Quando ele tinha 12 anos, ele subiu pela primeira vez, ele foi pela primeira vez a Jerusalém, e isso diz lá em Lucas 2:41, que o menino, ao completar seus 12 anos, subiu pela primeira vez a Jerusalém, juntamente com seus pais, sua mãe Maria, que é a Maria, e seu pai Yusuf, que é José. Então, eles foram para a festa da Páscoa, diz em Lucas 2:41. Como era de costume, eles subiram para a festa da Páscoa. Só que a primeira vez do Salvador foi essa. Antes ele ainda não tinha ido. Então, se ele completou 12 anos na época da Páscoa e subiu para a festa da Páscoa logo em seguida, ele nasceu nessa época, não é mesmo? Então, sai dessa
que ficavam falando, porque agora já não vejo muita gente falar, que teria o nosso Messias, Mashiach, nascido no Natal. O nosso Mashiach, ele nasceu na época da Páscoa, e o nosso Criador, ele continuava sendo respeitado durante todo o tempo que o nosso Salvador cresceu, e quando ele começou a pregar, ele ainda assim pregou a Páscoa neste dia, primeiro dia do ano, ou seja, 15 de Abib, 15 de abril. Então, o dia do Cordeiro ficou sendo para sempre, quando o Eterno, ele o ressuscitou após a morte do Mashiach. Ele o ressuscitou dentro de 3 dias após, e foi exatamente neste dia, 15 de Abib. Então, o 15 de abril ficou mais reforçada ainda para nós comemorarmos a Pessah, a Páscoa, que significa passagem, que é uma época que nós temos que nos redimir, pedir perdão ao nosso Criador pelas nossas transgressões. Nós temos que nos refazer e recomeçar. É a época da transformação, é a época da ressurreição. A partir do Salvador, a Páscoa já não marca somente a libertação dos Yaldim, ela passou a marcar também a ressurreição do homem mais importante da história da humanidade, Yahshua, o Mashiach, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o único pastor nos céus e na terra. E ele é o Cordeiro Sagrado Salvador de Yahweh. Então, vocês saibam que nós, para estarmos de bem, totalmente dentro da lei do Criador e totalmente de coração contrito e seguindo o nosso Mashiach, nós temos que estar muito certo disso. Então, nós temos que pensar, agir, fazer as coisas dentro do que é verdade. Então, o verdadeiro evangelho nos diz que temos que seguir a verdade, e o nosso Salvador, ele pregava somente a verdade, o verdadeiro evangelho, e ele nos deixou um mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que viver pelo amor, pela caridade, amando o nosso próximo e respeitando a verdadeira Pessah, a verdadeira Páscoa. 15 de abril, primeiro dia do ano no verdadeiro calendário dos israelitas, é a verdadeira Páscoa. A Shalom de Yahshua, meus irmãos.